Finalmente, senhoras e senhores, recebemos uma mulher empreendedora aqui no nosso ArrudaCast. Ela que foi eleita a empreendedora do ano em 2021. E, senhoras e senhores, tomem nota. Ela que produz 150 mil refeições todos os dias. Eu tô falando de Márcia Manfrim. Seja bem-vinda ao nosso ArrudaCast. É muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Ai, Rafa, muito obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui com você. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, para mim principalmente. Já cheguei aprendendo aqui, né? Isso é uma delícia. Então a gente vai se divertir, tenho certeza. Muito bom. A gente estava nos bastidores aqui já conversando, entendendo um pouquinho como que ia funcionar essa gravação. Eu falei, gente, já está acontecendo esse podcast, a gente podia ligar a câmera e começar a gravar, né? Mas é uma escola, é um aprendizado. Ela que ainda não se posiciona como mentora, mas estou profetizando que em breve Márcia vai se colocar no mercado como empreendedor, como mentora. Mas me diz uma coisa, daqui a pouco você me fala aqui dessas 150 mil, que é um número muito absurdo. Eu assisti uma palestra sua, você teve com um grupo nosso, e as pessoas falaram assim, meu Deus, eu não estou dando conta de fazer 4 refeições para minha família, e essa mulher faz 150 mil. Daqui a pouco a gente entra nesse número. Mas o que me chamou a atenção, Márcia, eu estava estudando aqui a tua biografia, lendo um pouquinho mais sobre você para a gente ter essa conversa aqui, e vi que você começou muito cedo, com 12 anos você já começou a sua jornada, é isso mesmo? Exatamente, eu sempre quis ganhar dinheiro. Eu gostava de brincar com dinheiro, de brincar com banco, brincar sempre ensinando, dando aula. Sou filha de professor, né? Então, as minhas brincadeiras eram sempre de muito relacionamento. Mas eu queria ganhar dinheiro, então eu ensinava, mas eu queria cobrar. E aí eu resolvi montar uma loja de roupas usadas, que o fornecedor era minha mãe, né? Até o dia que ela descobriu e cortou fornecimento, já quebrei de primeira. Então, ela entrou como fornecedora, mas sem saber, só faltou saber. Esse detalhe. E aí eu comecei muito cedo a trabalhar, com 13 já fui para um escritório, como a loja quebrou, eu fui para um escritório de contabilidade, e ali eu comecei a minha carreira, aos 16 num banco, uma instituição financeira, e aos 22 eu fundei a minha empresa. Uau! E você lembra o que te motivava? Você falou que gostava de brincar com dinheiro, de trabalhar com dinheiro, mas você lembra o que te motivava? Assim, por que você queria... Você queria ser independente já? Exatamente. A independência, ela sempre permeou os meus caminhos, tanto nas brincadeiras, como na escola, como no trabalho de casa, que a minha mãe sempre colocou a gente para trabalhar em casa muito cedo, para ajudar em tudo. E eu vim de uma família muito simples, então tinha que se fazer tudo mesmo, cuidar dos irmãos e tal. E eu sempre busquei essa independência. Esteve sempre presente no meu caráter essa força de fazer por mim. Uhum. E ser capaz do meu autodesenvolvimento. Então, sempre foi uma coisa que permeou a minha forma de ser, desde pequenininha. Uau! E aí seus pais te apoiavam ou você tinha resistência em casa? Como que era essa parte? Não, eu acho que eu dei bastante trabalho. Eu fui uma filha meio rebelde, que desde muito pequena queria fazer por mim mesma e não aceitava um não como resposta, a menos que eu entendesse o porquê do não. Eu nunca fui de simplesmente aceitar o ponto de vista do outro, independente de ser meus pais. Eu queria entender o porquê de cada coisa. E uma criança assim é chata, porque ninguém tem o tempo suficiente, muito menos a paciência, de mostrar para a criança o porquê do não e onde aquela escolha iria levar. Então, eu batia de frente mesmo. Com 17 anos, eu fui morar sozinha, fui embora. Uau, com 17 anos. Isso. E diante de tudo isso, assim, como que você viu? Já vamos começar com um assunto polêmico aqui, porque as coisas vão mudando ao longo dos anos. E hoje parece que você não pode falar criança trabalhar, não é? Como é que você vê hoje nessa geração que protege, criança não pode nada? E até esses dias eu vi um pai falando, né, que o filho entrou no mundo do crime porque o conselho tutelar foi lá que ele estava botando o filho para trabalhar.
E aí ele falou o seguinte, meu filho agora entrou no mundo do crime, eu não consigo tirar ele de lá. E quando ele estava trabalhando, vieram aqui. Mas quando ele entrou no mundo do crime, agora não tem ninguém para me ajudar. E eu não estou sabendo o que fazer. Como é que você vê isso? Você entende que as leis como estão, as diretrizes como estão, elas estão protegendo e ajudando a criança hoje? Ou antigamente era melhor? Polêmico. Olha, eu, como sempre, eu coloco o meu ponto de vista, independente, né, da questão que entende-se socialmente como bem-vinda. Trabalhar muito cedo proporcionou para mim um crescimento e uma maturidade muito maior. Eu falo da minha experiência e posso falar da experiência dos meus filhos. Mas quando a criança inserida no mercado de trabalho a partir de determinada idade, seja 14, seja 15 anos, para que ela aprenda o valor do dinheiro, para que ela possa produzir para si, para que ela possa entender as relações sociais, porque ali ela é subordinada a alguém, para que ela possa aprender a obedecer e a entregar com responsabilidade, isso cria nesta criança, neste pré-adolescente, o senso de responsabilidade. E, por outro lado, ocupa a cabeça dele para coisas produtivas. Onde está o problema nisso? Uhum. Onde pode existir um problema em ocupar a cabeça de um adolescente na entrega, na produção, na criatividade, no desenvolvimento, na capacidade de entender o valor do dinheiro e de querer ser melhor naquilo que ele está desenvolvendo, na perspectiva do crescimento? Onde está o problema nesse sentido? O problema, para mim, está no ócio excessivo, na falta de propósito, na proteção demasiada que enfraquece o cidadão, trazendo adolescentes com medo, adolescentes problemáticos, adolescentes traumatizados e, enfim, uma série de problemas que nós estamos vivenciando na sociedade por pura falta de propósito. Uhum. Eu falo sobre a minha vivência. Os meus filhos, a partir dos 14 anos, começaram a trabalhar comigo. Então, e hoje são cidadãos de bem, que cresceram, que têm carreira, que têm seus negócios e que fazem e acontecem. Muito bem. Ô, Vini, deixa eu saber do Vini aqui. Você trabalhou na infância ou você foi protegidinho do papai e da mamãe? Olha, Rafa, eu comecei a trabalhar com 16 anos como vendedor, cara. Vendedor? E qual foi o trabalho mais doido que você já fez? Mais doido? Teve algum assim ou não? Meu Deus, eu trabalhei bastante coisa. Eu já fui boleiro, aqueles catador de bolinha de tênis, sabe? Ah, é mesmo? Já fui servente de pedreiro. É mesmo, Vini? Já, olha cara. Só, não sabia dessa. Não, e aí, ó, tá aí, ó. Já fui menino copeiro em restaurante. Menino cara, fortão aí, ó, viajando, dirigindo. Eu perguntei pra você, Márcia, porque eu me lembro, quando você tava contando essa história, eu comecei a lembrar da minha infância. Eu também sempre fui assim, eu preciso me virar. E hoje eu agradeço meu pai, mas eu tinha muita raiva dele, porque eu odeio ônibus, vou falar a verdade pra você, porque eu pegava todos os ônibus dessa cidade. E meu pai falava, se vira. Eu ficava com muita raiva dele, mas muita raiva. E hoje eu até falo, ainda bem, porque isso me deu uma independência. Eu, com 14 anos, eu fui sozinho liderar um grupo nos Estados Unidos, você acredita? Então, aquilo me deu autonomia, de certa forma. Mas eu falava assim, ó, eu vou juntar meu dinheiro, porque quando eu fizer 18 anos, eu vou ter o meu carro. E aí, Vinícius, viu? Por isso que eu te perguntei. Eu fui vender sorvete, abri uma sorveteria perto da minha casa, eu bati lá, eu falei assim, viu, eu quero vender sorvete, como faz? E aí, meus amigos, ele autorizou eu vender o sorvete. Eu peguei aquele carrinho, um dia nós descemos uma rampa, assim, meus amigos todos atrás. Eu derrubei o carrinho. Ai, que com todos os sorvetes para fora e já fui demitido no meu primeiro dia, Vini. Foi uma aventura. Foram lá contar. Eu recolhi os sorvetes, coloquei tudo dentro, mas o dono da sorveteria ficou sabendo, Vini. Tudo é válido como experiência, né, Rafa? Pois é. Mas ali eu não parei também e com 18 anos eu consegui juntar meu dinheiro e comprei meu primeiro carro. Me libertei, olha só. Viu? Me veio essa história depois que você contou. E essa independência é que te dá a força necessária para você galgar
objetivos e desafios muito maiores ao longo da tua jornada, porque ninguém fica forte de começo. Exatamente. Nós vamos criando força a cada obstáculo vencido, a cada dificuldade vivenciada. É aí que a nossa força interior vai desabrochando e vai se tornando relevante para que a gente alcance grandes patamares. Interessante que assim, ó, eu sempre trabalhei também, e desde cedo, mas meus pais falavam, não pode prejudicar a escola. Né? Tinha esse critério, prejudicou a escola, porque naquela época eu só estudava um período. E aí prejudicou a escola, parou. E aí, então, nunca deixei isso acontecer, tirava boas notas e tudo mais. Muito bom, nós estamos lá só na tua infância, olha quanta história legal. Você foi contando e eu fui visualizando aqui a minha, mas por que eu trouxe isso? Porque é importante a gente ter algo que nos motiva, né? Tem gente que fala que raiva é ruim, depende, ela usada da forma errada, ela é muito ruim, mas a raiva canalizada para um objetivo, ela pode ser muito boa, né? Talvez a tua raiva estava na vontade de ser independente. A minha raiva também estava na independência, mas eu não aguentava mais andar de ônibus. Então, eu mirava aquele fusquinha que eu queria comprar. De verdade, eu mirava. Eu falei, não, eu estou fazendo isso porque eu quero chegar lá. Então, essa raiva canalizada é muito bom, né? Mas eu queria entender, assim, como é que tudo acabou acontecendo e hoje você se tornando uma referência nacional. Nós estamos gravando esse podcast aqui em Londrina. Quem está ouvindo a gente aí nos 4 cantos do Brasil, no exterior, nós estamos em Londrina, no Paraná. E você é referência nacional no segmento, como líder de mulheres, líder de empreendedores. Como que deu essa ascensão absurda? Assim, você consegue se lembrar assim, de um turning point, de uma virada, de um ápice, ou foi aos poucos isso acontecendo? A minha vida sempre foi movida por grandes desafios, e eu nunca tive medo. Eu tenho uma valentia que vem de dentro que ninguém consegue explicar, nem mesmo eu. Mas eu sempre busquei me relacionar muito. Me relacionar sempre com pessoas mais bem-sucedidas do que eu. Uhum. Sempre. Porque ali eu tinha o que aprender e continuo tendo o que aprender. E essa busca por pessoas que sabiam mais, que entendiam mais, que faziam mais, me colocou sempre num âmbito de um ambiente muito selecionado. E quando você se encontra num ambiente selecionado, naturalmente você faz parte. Uhum. E quando você faz parte, você obrigatoriamente necessita crescer o teu horizonte, a tua visão, para que você esteja classificado da mesma forma. Então, eu sempre busquei ambientes muito bem selecionados, com pessoas bem selecionadas, para que eu tivesse, então, a minha composição de prestígio, de valores, de reputação muito bem estruturada. E essa busca me levou aonde eu estou. E eu continuo fazendo isso. E você não tem medo para nada? Eu Ou não. de nada? Não tenho. Eu tenho fé. Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Uau! Você me fez lembrar. Eu acabei de ler um livro. Ele chama... A gente sempre fala das 3 esferas, né? Do corpo, alma e espírito. E existe a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, que está muito alta hoje, né? A gente fala bastante disso. E agora tem se falado da inteligência espiritual. E o nome desse livro chama Inteligência Espiritual. E quando você falou de medo, depois você veio e fechou aqui agora. Esse autor, ele fala, é um autor americano, ele fala o seguinte, que a gente precisa ter fé, é o que você acabou de falar. E se realmente a gente tem fé, é capaz de mudar uma montanha de lugar. É ou não é? E aí, quando ele fala do medo, eu vou resumir o que ele fala do medo. Ele fala que o medo é como se fosse a fé ao contrário. Ao contrário. Por quê? Você acredita tanto que aquilo pode dar errado, você pensa tanto no erro, no fracasso, que realmente aquilo acontece na sua vida. E achei muito legal você ter falado isso, porque para vencer o medo, você acha que a fé é o que faz vencer o medo? Eu defino da seguinte forma: para mim, fé é luz. Uhum. E o medo apaga a luz. Uau! Se você sentiu medo, que é algo natural do ser humano, todos nós sentimos medo,
Porém, quando você tem a tua consciência muito desperta, você sentiu o medo, você vem com luz e apaga o medo. Sentiu o medo, vem com luz e apaga o medo. Porque no momento em que você apaga o medo, você reacende a luz. E é dentro deste contexto que nós devemos trabalhar a nossa mente. Porque todas as vezes que nós damos força e alimento para o medo, nós nos enfraquecemos e perdemos a fé. Então, eu trabalho muito dessa forma comigo. Márcia, tem medo aqui? Acende a luz. E a luz é a fé. Tem um treinamento que eu dou, chama Método COEX. Eles são 3 dias de treinamento. E no segundo dia, da parte da tarde até a noite, a gente só fala sobre medo. A gente traz 7 medos lá. 90% das pessoas carregam aqueles medos. E eu falo isso de na hora. Quem tem esse medo, levanta a mão, sabendo quem está ali. As pessoas, quem tem medo de levantar a mão? As pessoas têm medo até de levantar a mão. E o medo é algo que impede empreendedores de serem grandes, empresas de crescerem, de prosperarem e tudo mais. Para quem não tenha essa visão clara como você tem, porque você me contando, pela sua convicção, mostra muita clareza sua, assim. Quando alguém chega para você e fala, eu não dei o próximo passo por medo, ou está demonstrando medo, o que você sugere, assim, para quem você enxerga que a pessoa tem capacidade, mas o que trava ela é o medo? A minha pergunta vai ser, de onde vem o teu medo? E o que te estimula a manter o medo dentro de você? Porque são 2 questões básicas. De onde ele veio e por que eu mantenho ele comigo. No momento em que eu tenho essas 2 respostas dentro de mim, eu curei o meu medo. Uau. Vini! Que medo você quer falar para a Márcia aqui, ó? Que ela vai te ajudar. Hã? Pensa aí, Vini. Depois você fala. Eu vou deixar você pensar aí num medo seu que está te travando aí, que está te impedindo aí de fazer aquilo que precisa ser feito, hein, Vini? Você tem medo Não, medo, não posso usar essa palavra, porque você não tem medo. Você já falou que não tem. Não, todos nós temos medo. Todos mas tem nós o medo fisiológico e emocional, né? Todos nós temos medo, independente de qual seja. Então você tem algum, tá? Todos temos. Como você trata os seus medos é o que vai te diferenciar. Perfeito. Você alimenta o teu medo? Você enterra o teu medo dentro de você e não trabalha com ele? Ou você acende a luz, clareia o teu medo, encara o bicho e vamos para frente? Quantas empresas hoje você está sob o seu comando? 9. 9 empresas. Quando aparece, eu gostei da sua palestra que você fala assim, eu estava sem tempo, ela fala assim, gente, eu estava sem tempo, estava sobrando tempo, fui lá e abri outro negócio. Ela foi abrindo uma, outra, e aí já está com 9 empresas, é um grupo grande. Quando você vai abrir um negócio novo, e você já é conceituada no mercado, já é conhecida e reconhecida, não te bate um medo, e se der errado, e meu nome, minha reputação, o que você faz com isso? Não, eu não faço. Até porque eu não penso nisso. Tempo é uma coisa que eu não tenho para perder. E todas as vezes que eu alimento a insegurança, eu apago o meu criativo. Eu estou agora no meio de um projeto novo. Eu estou ainda? exatamente. É porque esse projeto ele é tão lindo que eu não quero que o meu nome sobressaia o projeto. Eu estou criando uma marca que ela é tão independente, que ela não vai carregar o nome de ninguém. Ela não vai estar pautada no nome de ninguém. O sucesso dessa marca é a própria marca. E isso é tudo de diferente que eu já fiz até hoje. Porque todos os meus negócios carregaram a minha reputação, a minha experiência, a minha vivência, as minhas relações comerciais dentro do próprio negócio. E era difícil separar a Márcia Manfrim do próprio negócio. E eu decidi agora criar uma marca tão independente que seguirá a carreira solo. Uau! Mas num negócio que eu conheço muito pouco.
Então, eu estou entendendo como criar uma marca de carreira solo, um Diamond Brand. Eu quero uma marca que fale por si e que tenha a sua própria reputação, dentro de um segmento que eu conheço pouco. Onde há medo, há insegurança. Sim. E como que você traz segurança para um processo como esse? Um lugar novo para você, uma estratégia nova. Como que você leva segurança? Qual que é a sua estratégia? Na prática, é trazer pessoas competentes para o time? É criar um sistema, metodologia? Qual que é a metodologia da Márcia? Um bom plano de trabalho, ele facilita muito. Pessoas capacitadas fazem a coisa acontecer com muito mais, eu não digo rapidez, mas com mais excelência. Com excelência, mais excelência não, com excelência. Mas o mais importante disso é a crença que você tem na tua capacidade de realização. E se você coloca toda a tua disciplina, todo o teu foco, toda a tua dedicação no projeto, não tem como dar errado. Não tem. Pode demorar um pouquinho mais, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas você sabe onde você quer chegar. E sempre que você sabe onde você quer chegar, de alguma forma isso acontece. Eu aprendi que nós temos que viver o presente e sempre viver na gratidão de um processo que nós já alcançamos. Entende o que eu estou dizendo para você? Com certeza. Então, eu vou chegar lá com essa marca porque eu estou criando um Diamond Brand, ok? Mas eu já vivo o processo de gratidão que já deu certo. Porque está dando certo, porque está no caminho e porque eu sei aonde eu vou chegar. Uhum. Quem vai dizer o contrário? Uau, muito bom, muito bom. E às vezes falta isso um pouco no empreendedor. A coragem de decidir onde ele quer chegar e trilhar um caminho independente das circunstâncias. Porque é mais fácil você ancorar o barco na margem quando a água começa a bater mais forte. Então, a grande maioria deixa pelo caminho. Eu nunca deixei. Esse assunto é muito forte porque é uma das principais dores que a gente recebe aqui. E eu listei 3 medos que as pessoas mais trazem. Como a gente trabalha muito na área de liderança e comunicação, são 3 medos. Medo da crítica, medo do julgamento e medo de errar. Como que você lida da mesma forma com esses medos? Esses medos passam por você quando você... Por exemplo, você está lá, medo de errar, eu tenho 150 mil refeições para entregar. Meu Deus do céu, e se não chegar? Te passa histórias como essa ou não? Vai chegar tudo? Esses 3 medos, para mim, nada mais são do que medo do escuro. Fala mais. Gente, sensacional. Viu, Vini? Presta atenção. Medo do escuro. Fala o primeiro medo. Eu falei o medo da crítica. Medo da crítica. Se eu fizer, pode ser que eu seja criticada por alguém que é importante, que é valoroso para mim. Então, eu não vou fazer medo do escuro. Porque se eu fizer, eu posso ser criticada. Então, é melhor eu ficar no claro. Qual que é o segundo? Julgamento. Eu vou ser julgada. Se eu for julgada, onde que eu vou colocar a minha reputação? Que até agora é intocada. Então, eu não vou fazer, eu vou ficar no claro, porque o escuro eu não conheço ainda. Qual que é o terceiro? Medo de errar. Meu Deus, e se eu errar? Gente, o que vão falar de mim? Vão me chamar de incompetente, vou ser taxada disso, daquilo. Então, é melhor eu não fazer. Então, tudo isso é medo do escuro. Você fala de uma criança que tem medo do escuro e fala, não, você tem que dormir no escuro e pronto, acabou. Todos nós sofremos de medo do escuro. Mas como nós reagimos a esses medos é que vai fazer com que a nossa vida seja diferente ou não. E novamente eu te falo, se você alimenta o medo, você sai da luz. E quando você sai da luz, você enfraquece. Poda isso já no começo.
e leva o teu projeto para frente, que as coisas vão dar certo. Uau, uau. E, gente, ela coloca tudo isso no plano real. No plano real, é realidade. Eu falei que 150 mil refeições, isso só de uma das empresas, né? São 9 no total. Hoje, quantos colaboradores, todo o grupo, você está sob a sua liderança? 2.000 e poucos colaboradores em 11 estados brasileiros, em mais de 150 municípios espalhados em todo o Brasil. E você viaja assim para se conectar com eles, para treinar esse time, para levar essa tua visão para eles? Como que é o seu dia a dia nesse sentido? Olha, eu já fiz muito isso, porque eu fundei a empresa há 36 anos. E no começo era eu, né? E depois nós fomos trazendo um processo de profissionalização para a companhia. Uhum. A empresa, ela é totalmente profissionalizada. E hoje eu já não estou mais na coordenação da empresa. Uhum. Eu já fiz o processo sucessório. Hoje eu assumo na presidência do conselho de administração. E aí, as minhas viagens são porque eu gosto de ver as pessoas que trabalham comigo, porque existem clientes de 25, 30 anos que ainda estão conosco e eu faço questão de visitá-los, tomar um café, dar uma palestra nas empresas deles, a convite. Então, é muito mais uma questão de presença. Uhum. E de cultura organizacional, não mais de uma necessidade, que a empresa hoje já passou dessa fase e não necessita mais de mim para esse processo. Uau! Em 2021 você foi eleita empreendedora do ano. Como que foi isso? Teve um acontecimento? Foram os resultados? Foram os números? Como que se aconteceu? Eu já vivenciei algumas experiências bacanas, né, que me... Assim, que é gratificante você plantar e colher, né? Empreendedora do ano pela Money Report em São Paulo e eu fiquei muito feliz com o reconhecimento, né? Uma pé vermelho daqui de Londrina que sai para ser reconhecida no principal PIB brasileiro, mais de 75% do PIB brasileiro se encontra ali. E esse reconhecimento me deixou muito feliz. Depois veio Mulher do Ano, depois Empresária do Ano e etc. e tal, mas nada disso é tão importante quanto você olhar teu time e perceber o reconhecimento do teu time sobre você, sobre a tua pessoa, sobre quem você realmente é no dia a dia, as suas falhas, os seus talentos, as suas dificuldades, que todos nós temos. Uhum. Todos nós temos um ponto para crescer, para se desenvolver. Mas quando teu time te reconhece, esse, para mim, é o maior reconhecimento da minha vida profissional. E a gente estava falando nos bastidores sobre valores e princípios da empresa. Dentro das tuas empresas, você faz questão de deixar isso claro, né? Eu queria que você me falasse a importância de uma empresa ter claro na sua liderança, no seu time, os valores que ela carrega? Principalmente porque no Brasil nós temos 95% das empresas como empresas familiares. 95%? 95% das empresas brasileiras são empresas familiares. Significa que é pai com filho, irmão com irmão? Exatamente. Empresas constituídas dentro do âmbito familiar. Brasil é um país novo, de uma história nova, que foi formado muito pela agricultura, e a Revolução Industrial no Brasil, ela não é tão antiga assim. E nós, enquanto empresas familiares, precisamos pensar com muita profundidade sobre quais são os valores que nós passaremos adiante para os nossos sucessores, que normalmente são um membro da nossa família. Um filho, um neto, um bisneto e assim sucessivamente. Ou então um irmão, um sobrinho, ou alguém que venha fazer parte do âmbito familiar. E para isso, cuidar da cultura organizacional com valores sólidos, bem definidos, e que todos tenham ciência da implicação e do contexto desses valores, faz toda a diferença para um profissional que vem fazer parte do teu time. Empresas familiares
necessitam ter uma cultura forte, preservando principalmente o valor do fundador, que é a essência fundamental de toda e qualquer organização. Mas a preocupação com os valores permeados dentro da companhia é uma responsabilidade nossa, enquanto liderança, porque nós estaremos influenciando as novas gerações dentro do seu comportamento. Uhum. E quais são os principais valores, assim? Se você pudesse listar 3, quais seriam os 3 maiores valores para você? Isso. Ética, transparência e respeito. Ética, transparência e respeito. Você pode me dizer que se alguém não carrega isso, por exemplo, não é bem-vindo para fazer parte do time? Se não aprender a incorporar aquilo na vida dele profissional? A verdade é que, por melhor que seja um processo seletivo, existem comportamentos que não são detectados. Uhum. E, naturalmente, algumas pessoas vêm do mercado carregando dentro de si valores não compatíveis ao da organização. A gente acaba contratando. Uhum. Mas o que acontece? Elas não ficam. Por si só, elas não ficam. Porque a cultura é tão forte e tão permeável dentro de todo o âmbito empresarial que nós construímos ao longo dos anos, que aquilo incomoda, é um bichinho que vai coçando, que não deixa a pessoa ficar ali. E ela naturalmente vai embora. Eu costumo dizer que nada vence uma cultura. Você concorda com isso? Eu concordo totalmente. Gente forte, cultura forte, não tem para ninguém. Uau! Então a pessoa se demite. Se demite. Sensacional. Deixa eu dar um recadinho para você que é líder, que está vendo a gente, depois de ouvir essa resposta da Márcia. Eu tenho ouvido reclamações de muitos líderes reclamando do seu time. E a minha pergunta é, põe amor nas minhas palavras, o quanto que ele tem refletido a tua liderança? O quanto ele tem refletido essa falta de clareza dos valores que a sua empresa carrega? Porque o nosso time, ele reflete aquilo que a gente tem transmitido na nossa liderança. E muitas vezes a sua liderança está enfraquecida porque você não tem convicção dos valores que você carrega. Passa a estabelecer quais são os valores, passa a comunicar isso para o teu time. Se isso não foi feito antes, passa a comunicar isso a partir de agora. Porque nada vai vencer uma cultura. Se a cultura é de crescimento, quem vai estar com você? Aqueles que querem crescer junto. Agora, se a cultura é de fazer tudo de qualquer jeito, se é de falar mal do outro, se é da fofoca, se é de jogar para debaixo do tapete, é isso que já está acontecendo. E nada vai vencer isso. E provavelmente isso vai refletir nos seus resultados se já não estiver refletindo. Põe amor nas minhas palavras e depois você coloca aqui embaixo se faz sentido isso que a gente está falando. E se você quer que a gente fale mais sobre esse assunto, trazendo ferramentas, estratégias, respostas, caminhos, com experiências reais, de líderes reais, que é o que a gente faz aqui, que a gente traz aqui nesses papos super importantes. Então, hoje o que a gente pode entender, né, Márcia, que a cultura da sua empresa é muito forte. Não é à toa que ela também foi eleita o melhor lugar para se trabalhar, né? O GPTW. Isso, a Great Place to Work é uma plataforma internacional de reconhecimento das melhores práticas de gestão e os melhores lugares do mundo para se trabalhar. Nós, há 12 anos consecutivos, já somos uma das melhores do Brasil para se trabalhar. E a única do segmento da alimentação para a coletividade. Então, é um ponto realmente de orgulho para nós. E eu fico, assim, muito feliz de dizer que a gente construiu uma metodologia de gestão de pessoas que cria pertencimento e alegria no ambiente de trabalho. Uau! Nossa, quando a Márcia fala aqui, eu perguntei quantos colaboradores, mais de 2.000. E às vezes você tem problema com meia dúzia. Meu Deus, eu imagino. Meia dúzia para ela é por minuto que ela tem problema para resolver. Meia dúzia, não é, Márcia? Muito bom, muito bom. Márcia, eu não poderia deixar de falar de um assunto. Um dia eu assisti uma palestra sua e aí você conta que em determinado momento da sua vida teve uma mudança e isso envolvia a tua saúde e tudo mais.
Primeiro eu queria saber o que você pode contar aqui, sendo que você já contou na palestra, né? Mas você vinha de um trabalho intenso, sempre trabalhando muito, sempre motivada, com foco, estratégias, metas, objetivos. Mas aí você teve um freio de mão na sua jornada, teve que parar. O que aconteceu ao longo da sua jornada? Bem, eu um dia na Bahia, fazendo um trabalho lá, sozinha, correndo, e vai, faz, acontece, cheia de coisa para fazer. Passei a mão no meu pescoço, falei, ué, tá crescendo um negócio aqui, não tô entendendo. Liguei para minha médica, ela falou, vem para cá. Voltei para Londrina, fui fazer um exame e fui detectada com câncer. E naquele momento, a minha cabeça já funcionou assim. Bom, eu tenho a minha filha, que já está na universidade, eu tenho meu filho, que está no ensino médio, e eu tenho a minha empresa, que precisa de direcionamento. O que eu preciso fazer para cada uma dessas situações, desses contextos, para que eu deixe tudo organizado? Porque eu falei, agora eu vou morrer. Gente, você já pensou assim? Já. E em quanto tempo você pensou que você poderia morrer? No diagnóstico. Recebi o diagnóstico, minha cabeça fez assim, bom, deixa eu pensar como é que eu vou me estruturar, me organizar para deixar tudo certo, porque agora eu vou morrer. Meu Deus! E porque o susto é no primeiro momento, depois tua racionalidade já se faz presente, você começa, então, a já se organizar. E ali eu precisava, obviamente, criar uma estrutura que me substituísse dentro da empresa, porque eu ainda tinha uma centralidade muito grande. Isso que eu ia te perguntar, tudo tinha que passar por você? Tinha que passar por mim. Sobrecarregada? Totalmente. E aí eu precisei criar uma estratégia de delegação de tarefas e responsabilidades e, acima de tudo, acreditar que as pessoas seriam capazes de tomar boas decisões. E esse foi um exercício de resiliência muito grande, porque uma decisão ela pode ser tomada de várias formas, dependendo do decisor, né? E você exercer essa crença de que o outro também é capaz de tomar boas decisões no seu lugar é um aspecto da resiliência a ser desenvolvida dentro da cabeça do gestor, do empreendedor ou do principal executivo de uma organização. E eu precisei aprender isso de uma forma dolorosa, porque eu não podia estar dentro do processo, eu tinha que me afastar e, ao mesmo tempo, eu precisava estruturar para que eu pudesse me afastar. Então, foi uma fase difícil, mas foi bem sucedida. E em meio ao tratamento, você foi fazendo esse trabalho. Exatamente. Foi 1 ano na cama. Foi um tratamento bastante doloroso, desafiador e que eu aprendi muito de mim dentro de todo esse período. Por exemplo, o que você aprendeu de você? Eu aprendi que todos somos substituíveis. Uau! Essa foi pesada, hein? Eu aprendi. Essa foi pesada. Eu aprendi. Viu, Nadel? Presta atenção. Que cada segundo vale uma vida. E eu aprendi que viver é um milagre todos os dias. Então, tem muito aprendizado. E eu aprendi também que o câncer foi um grande amigo para mim. O quê? Peraí, fala melhor. Ele Como moldou assim? o meu caráter, ele reduziu o meu ímpeto, ele me transformou numa pessoa mais solidária, ele me ensinou que por meio da dor nós alcançamos o melhor que nós carregamos dentro de nós. Ele me aproximou mais de Deus. Ele me mostrou que família é o nosso maior tesouro e que o trabalho não é nem o princípio e nem o fim. Ele é o meio para que você alcance os teus principais objetivos. Uau! Se você olhasse para a tua história daqui para trás, num roteiro invertido, isso tinha que ter acontecido? Tudo acontece porque tem que acontecer. Você não tiraria isso da tua história? De maneira alguma. Uau! E graças a Deus, tudo ótimo hoje.
tudo 100%. Muito bom, muito Até bom. o próximo enlace. Eu acho que para mim importa o hoje, para mim importa o agora. O que vier, eu vou estar aqui para encarar. Uhum. E hoje você está passando pela sucessão, não sei se você já passou por inteiro. Sim. Mas quais são os seus planos futuros? Quais são os planos da Márcia? Eu tenho certeza que você já desenhou alguma coisa aí para o seu futuro. Agora, foi um novo nascimento, né? Depois dessa jornada aí, com Sim. certeza. Então, essa nova fase tua, quais são os planos? Bem, eu continuo estudando muito, eu continuo escrevendo muito, agora terminando 2 livros. Um deles, 18 Dias nas Astúrias, que está ficando muito bonito, inclusive, uma experiência valiosíssima. E Sucessão de Valores, que eu venho fazendo com a minha filha, já no Finalmente também. Com a Pâmela, que eu conheci há muitos anos. Com a Pâmela, que legal. hoje é CEO do grupo Della Foods. Um beijo para a Pâmela. Vem um dia aqui, viu, Pâmela? Você também. Ela é uma potência. E a Márcia, então, com uma marca nova agora, sendo lançada para o mercado, continuando escrevendo, dando palestras aí em todo o Brasil, continuando a trabalhar no desenvolvimento das nossas indústrias. Eu ainda atuo nessa questão de relacionamento com as pessoas que eu conheço, levando o nome das indústrias para onde eu vou. Enfim, eu não paro, mas, acima de tudo, sendo feliz, viajando, conhecendo o mundo, conhecendo novas culturas, fazendo amigos e sendo feliz. Sendo feliz. Para mim, isso é o melhor que existe. Uau! Ô, Nadel, faz um favor para mim. Pega um livro ali, ó. Aquele livro eu não presenteei, mas pode entrar. A gente vai fingir que nem tá te vendo ali, viu? Ela nem tá embalado esse aqui. Depois a Márcia abre. Márcia, esse aqui é o meu segundo livro. Acho que o primeiro, aquele dia eu te presenteei o primeiro livro, esse é o segundo. E aí eu falo o conceito da vida máxima. O conceito da vida máxima não é perfeição em todas as áreas da vida, mas a gente olhar para a nossa vida pessoal, cuidar da gente, a nossa vida profissional, o trabalho é importante, a nossa vida familiar e a nossa vida espiritual. Quando a gente olha para 360 graus da nossa vida, a gente se vê por completo, né? Que coisa e aqui a gente fala um pouquinho linda. De tudo que a gente conversou aí. Espero que você goste. Que lindo! Ai, eu já vou começar a ler hoje. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Como anda a tua comunicação interna? Uau! Essa pergunta é poderosa. Você sabia que a nossa comunicação mais poderosa é a interna? Eu sei. Ela é mais importante que a comunicação externa. Você sabia que eu comecei dando aula de oratória? E aí um dia eu falei, eu odeio oratória. Por que eu odeio oratória? Porque ela, nas mãos das pessoas erradas, ela é uma arma. E ela é uma arma poderosa, porque se você usar técnica, estratégia, ela vai funcionar. Independente do que esteja aqui dentro. Exatamente. Então, o que importa é o que está aqui dentro. Tem gente que fala assim, cuidado com o que sai da sua boca. Não, tome muito cuidado com o que você se alimenta, do que você se alimenta, o que você traz para dentro de você. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Se você observar a trajetória de Hitler, o que ele teve foi uma grande oratória. Excelente. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo da oratória boa nas mãos das pessoas erradas. É isso que você acabou de dizer. Então, quando você fala de medo, tem a ver com a nossa comunicação interna. Quando a gente fala de crenças, que você trouxe aqui, tem a ver com a nossa comunicação interna. E se a gente cuida da nossa comunicação interna, como a gente vai externar isso? Muitas vezes nem vai ser com palavras. Aí no livro eu falo que as palavras, elas são só isso aqui da nossa comunicação, né? E quando nós estamos bem resolvidos com a nossa comunicação interna, com os nossos medos, as nossas crenças, os nossos gatilhos emocionais, e enfim, tudo que permeia esse ser grandioso que é o ser humano, nós nem precisamos falar. A luz chega, perfeito, brilha, faz e acontece. Perfeito. E para encerrar, tem muito empreendedor, muito líder que fala que não pode misturar as coisas, né? E vejo você falando de Deus no trabalho, na carreira, nos negócios. Dá para pôr Deus na empresa ou não? Nos negócios? Sem Deus, a minha empresa, melhor que não existisse.
Sem Deus, a minha vida é melhor que não existisse. Deus é o meu todo, é o meu eu sou. Uau. E sem Ele, é melhor que não seja. Uau. Eu ia pedir para a Márcia dar uma mensagem final, trazer uma mensagem final, mas ele já ficou como mensagem final. Eu quero te trazer uma mensagem aqui agora em cima da fala da Márcia. Talvez você esteja buscando algo para preencher vazios aí na sua vida como líder, na sua vida como empreendedor. E eu quero te convidar a buscar desse mesmo Deus que a Márcia falou aqui, desse mesmo Deus que fez a diferença na vida dela, que trouxe um novo significado para a vida dela, porque talvez seja isso que esteja faltando aí na sua jornada, viu, meu amigo, minha amiga? Porque se você está aqui até agora é porque a gente já tem um relacionamento, eu me sinto à vontade para falar isso para você. Mas não, Márcia, eu não vou encerrar sem deixar você dar uma última mensagem, porque eu sei que você sempre tem algo para falar. Muito bom o papo com você. Eu falei 2 linhas do que estava aqui, ó. Eu falei 2 linhas do que estava aqui na minha pauta, que a Anabel fez. Mas eu acho que o maior ganho de um ser humano é a construção de relacionamentos. Quando nós olhamos para o outro, sabedores que somos nós que ganhamos, que somos nós que aprendemos e que estamos dispostos a isso, quem pode parar a gente? Então, olhar para o outro e olhar para a gente é uma forma de crescer no coletivo. Então, é só isso. Eu queria te dar uma lembrancinha. Uau, tô vendo aqui que tem na mesa aqui do meu lado. Aqui. Uau. São as geleias Duga, uma das nossas indústrias. Uau. Geleia 100% natural, Uau. pura fruta para alta gastronomia. Para as mesas que sabem efetivamente valorizar um produto de qualidade. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostra aqui, Vini, na minha câmera aqui, ó. Uau! Eu vou ter que experimentar e contar depois. E eu vou ter que tirar disso aqui do estúdio rapidinho comigo, senão o Vini já vai querer. A Nadel e a Paula. Não, cada um tem que viver o seu processo. Tá bom, vou abrir aqui com vocês. Tá, o pessoal tudo lá atrás, a gente também. E você recomenda como? Apreciar a geleia? Bem, a Duga, ela foi criada para as mesas que harmonizam o bom vinho com o bom queijo, aí, ó. Não é? Com os bons amigos e uma boa música. Vai por mim que vai dar tudo certo. Uau, aqui no trabalho então só vai estar liberado o queijo, tá, gente? Então o queijo vai estar liberado, o vinho não vai liberar. O Vini já ficou até triste ali agora. Bom, é isso, Márcia. É muito bom o papo com você. Até esqueço que está gravando, porque você também fica super à vontade aqui e realmente as câmeras são só adereços aqui nessa conversa. Muito obrigado, muito sucesso para você. E quando tiver livro novo, vem aqui para a gente divulgar. Combinadíssimo. Combinado? Eu que agradeço. Muito Abraço bom. de coração. Márcia Manfrim, senhoras e senhores. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Arruda Cast. Tchau. Tchau.